cançãonovaplay.com. Assine já! Uma ótima manhã viva para vocês. Estamos juntos, graças a Deus, juntos para louvar e bendizer ao Senhor por toda a semana que vivemos, aquilo que fomos experimentando, as lutas, mas também as vitórias. Então vamos rezar, já bendizendo a Deus por essa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos agradecer pela sua presença ao longo dessa semana conosco, nos nossos afazeres, tudo aquilo que vivemos. Queremos entregar as nossas lutas, dificuldades, mas também agradecer por cada vitória, pelo dom da vida, por estarmos aqui. Obrigado porque é o Senhor quem conduz a nossa vida. Queremos também, Jesus, entregar já esse final de semana que se aproxima, entregando também o dia de hoje, que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre nós, nos dando a graça, a sabedoria, o discernimento para fazer e agir em todas as coisas, que em tudo seja feita a sua vontade. Eis-nos aqui, enche-nos com teu Santo Espírito, conduz os nossos passos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, nós estamos aí, você tem acompanhado na reta final do projeto Dai Minha Alma, você viu a nossa luta aí ao longo da semana, então eu já quero convidar você que é sócio evangelizador a se unir com a gente hoje. Qual é a criatividade, o que você pode fazer para que juntos nós cheguemos aos 100%, para que juntos a gente consiga quitar as nossas dívidas e que a evangelização aconteça. Então fica aí o convite para você, seja dar o seu Espírito Santo, o que você vai fazer? Quem sabe aí um docinho, um bolo, ou ligar para um amigo, mandar um WhatsApp, como que a gente pode ajudar a Canção Nova? E aí juntinhos nós vamos fazendo essa missão acontecer. Combinado? Bom, o tema de hoje eu quero pedir a sua ajuda, viu gente? Porque o tema de hoje, ele é um tema desconhecido para alguns, conhecido para outros, então você vai fazer o seguinte: se você conhece alguém que tem trombofilia ou que nunca ouviu falar, ou se você tem a sua dúvida, você vai sentar aqui com a gente nessa sala de bate-papo, partilhando através do Instagram, @manhãviva, ou do Facebook Manhã Viva, as suas dúvidas, tá bom? E se você conhece alguém, você manda uma mensagem e fala: olha, o programa hoje é para você tirar suas dúvidas, perder o medo, entender direitinho aí o que você tem e vencendo a etapa de cada dia, tá bom? Então o tema de hoje é sobre trombofilia e quem vai falar com a gente é o Dr. Jorge Safi, isso, que é ginecologista, está com a gente. Bem-vindo, Dr. Jorge. Muito obrigado, Gabriela. E também com a gente o Dr. Rodrigo Morei Alvar, que é angiologista, está conosco também. Então, vocês já viram que tem uma equipe de peso aqui no nosso programa. Uma alegria tê-los aqui. E a Kellen Temer, que é fisioterapeuta, está aqui também para dar umas dicas para nós, que não está sozinha, está com a Kênia, que tem gente ali já na barriguinha. Olha, está com 13 semanas, Kênia? Que legal, bem-vindo ao nosso programa. Ela vai dar algumas dicas para nós, tá certo? E claro que a gente tem que falar também, aproveitar, falar da nossa alimentação. Então, a Luciana Batista está aqui com a gente, que é nutricionista e vai nos ensinar a fazer um suco vasodilatador, é isso? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda também. Já deu para ver que tem bastante cor ali para a gente aprender a fazer esse suco, né? Que legal. E então a gente já vai para esse bate-papo querendo saber aí também das suas dúvidas, que é a sua forma, como eu disse, a sua forma de sentar aqui com a gente para conversar, certo? E eu já quero até mesmo dizer e agradecer, porque esse tema, a sugestão veio da Poli Inácio e da Paula Cunha, isso mesmo, através das redes sociais. Se você tem aí alguma dica, se você tem algum assunto que gostaria que a gente conversasse aqui, que debatesse, você pode enviar também a sua sugestão de pauta através do @manhãviva no Instagram e também no Facebook, tá certo? Aí você faz aí como a Poli e como a Paula. Deus abençoe vocês, muito obrigada pela oportunidade, porque tem muita gente que não sabe o que é, que gostaria de saber sobre esse assunto.
e você foi canal aí da providência para que as pessoas hoje possam conhecer. Então, já vou até perguntar o que é a trombofilia e se ela é hereditária. E aí? Bom dia, Bom dia. Gabriele. Bom dia, participantes, companheiros. Bom dia, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e eu espero poder ser útil. Trombofilia. Primeira coisa, saber. Trombo quer dizer coágulo. Filia quer dizer amigo, próximo. Por isso que tem Teófilo, amigo de Deus. Sim. Então, é uma oportunidade em que alguns fatores podem fazer com que haja maior coagulação do sangue, seja nas veias, nas artérias, e trazer complicações. Mas não é uma doença. É uma situação em que vários fatores podem levar a várias causas maternas com complicações e quando ela estiver grávida, leva a complicações fetais ou do bebê, como se diz na prática. Então, mas ela pode ser hereditária? Assim, quem está acompanhando fala, meu Deus, isso daí veio de família? Ela é hereditária também, mas muito importante é adquirida, que é muito mais importante do que a própria hereditária. E que pode ser muito mais grave. Acontece mais. Exatamente. E foi adquirida ao longo da vida por numerosos fatores. Entre eles é o que os colegas médicos que tratam de fertilidade, que tem muito aborto repetido, eles atribuem a isso a uma síndrome antifosfolípide, que depois no finalzinho eu vou querer dar uma parte pela minha experiência de vida com uma patologia ginecológica por demais comum, muito importante e que no fundo eu acho que é uma grande causa que poderia trazer coágulos, complicações para a mãe, para o feto e para problema de toda a família. E interessante também é que existe aí meio que um alerta, vamos dizer assim, com relação à trombofilia. E o que a gente pode suspeitar, assim, quando a gente olha e fala assim, essa pessoa deve ter trombofilia? Qual pode ser a suspeita? A gente está falando aqui hoje sobre a gestação, sobre a trombofilia, que é uma afinidade à trombose na gestação. Mas ela não existe só na gestação. Como o Dr. Jorge já mencionou, existe uma série de alterações que são hereditárias e uma série de alterações que são adquiridas ao longo da vida. Essas trombofilias, como a gente vai falar aqui hoje, podem levar à perda fetal, à dificuldade de gestação, uma série de alterações. Mas antes, a paciente não gestante ou o paciente não gestante, ele pode ter apresentado trombose antes, ele pode ter familiares que apresentaram, ele apresentou trombose não provocada. Quando você tem um fator conhecido que provocou a trombose, ela é provocada, você tem um motivo pontual, uma doença específica, uma cirurgia, uma imobilização, que são os fatores provocantes da trombose. Quando uma pessoa tem uma trombose não provocada, você pode pensar em trombofilias. Existe uma série de alterações, como o Dr. Jorge também disse, pode não dizer que não são doenças, porque a pessoa pode ter uma vida completamente normal. Ela tem apenas uma afinidade, essa filia, essa predisposição à trombose. Então, pessoas que já tiveram perda fetal, que não tiveram dificuldades na gestação, isso o Dr. Jorge pode falar mais, ou pessoas que tiveram trombose, ou parentes de primeiro grau que têm trombose de repetição, são pessoas que estão num grupo de risco. Que aí já para ficar atento. Bastante atento. Para já começar a ficar pessoas, atento. Sim. E tem também essa realidade como suspeita, né, que como vocês mesmos disseram, é o aborto de repetição, né? O aborto de repetição pode ser uma das consequências, né? Tanto da genética, mas mais importante da adquirida. E esse aborto de repetição, ele geralmente ocorre 3 ou mais abortos seguidos em gravidez de menos de 10 semanas. Existem perdas fetais também entre 10 e o final da gravidez. E isso depende muito de uma determinada patologia, que é essa síndrome antifosfolípide, que pode, por exemplo, se ela comete a placenta e ela bloqueia os vasos da placenta em 50%, essa paciente vai ter um descolamento prematuro da placenta com risco para o neném e para a mãe. Se é menos do que isso, ela não vai deixar o neném crescer e a barriguinha tem um crescimento intrauterino retardado do feto. Se ela chega a 90% dos vasos, aí já traz uma morte fetal entre 10 e o final da gravidez com antecipação do parto.
e vai desencadear pressão alta no final da gravidez, que é a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia quando tem convulsão. Pode promover o descolamento prematuro e outras complicações muito severas da gravidez. Então, aí, a mulher que já teve esse aborto de repetição, ela já pode suspeitar, que a gente falou assim, o que pode ser um sinal? Ela já pode começar a suspeitar que se que tiver tem 3 ou mais coisa. abortos seguidos, na realidade, de repetição já são 2, 3 já é habitual. Agora, com um simples aborto antes, dependendo da experiência do médico, Já dá pra dependendo da sentir. idade da mulher, que é acima de 35 anos, quanto mais idosa, maior o risco de trombose. A menos de 35 anos, menos risco. Aí tem vários outros fatores. Por exemplo, dependendo da obesidade, dependendo dos hábitos dela, se fuma, se bebe, se tem drogas, de tipos de alimentação, de exercícios de vida, se ela teve que fazer tratamento para se engravidar, entendeu? Inclusive, pacientes que chegam para a gente com uma dificuldade, doutor, eu já fiz fertilização e não consegui a implantação. Já é um motivo para você pensar em trombofilia. Já é esse Sim, outro isso, alerta. já é essa Doutor, eu já possibilidade. tive aborto de repetição. Doutor, eu tive uma gravidez que o neném não conseguiu ir para frente, que a placenta descolou, o neném não sobreviveu. Eu já tive complicações de pré-eclâmpsia, eu já tive várias outras complicações de gravidez. Tive parto prematuro sem outras causas. E nós sabemos que existem patologias ginecológicas, existe uma em especial com a qual eu convivo há décadas. E de tanto estudar, participar e tratar dessas mulheres, eu descobri que uma das causas muito frequentes de trombofilia, que se chama na adquirida a síndrome antifosfolípide, nada mais é do que ela produz um anticorpo que favorece. Mas o que vai dar muito aborto de repetição, que vai dar partos prematuros, que pode dar pré-eclâmpsia, maior índice de cesárea, chama-se endometriose. É uma patologia que eu já tive a oportunidade de vir aqui. De observar ao longo do E as tempo. pacientes que têm endometriose, elas têm entre as substâncias prostaglandinas a mais do que a mulher que não tem endometriose, tem uma que se chama tromboxane B2. E o que eu descobri? Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência na Academia de Medicina sobre fatores de anticoagulação em situações especiais da mulher. E nessa época eu descobri uma patologia chamada hiperhomocisteinemia, que pode ser genética, mas adquirida, através de café e de carne em excesso. Nossa, Aí eu tomei mãe. um susto. Aí eu tomei um Como susto. nós tomamos um susto agora. Porque nós sabemos que quem toma 3 gramas a 7 gramas por mês de café, ou seja, 1 a 2,5 cafezinho por dia, Daquele cafezinho. já está correndo um certo risco de endometriose, mas tem um risco também de hiperhomocisteinemia. E já a carne em excesso, ela também pode estar. Essa hiperhomocisteinemia, ela vai causar a agregação das plaquetas por uma substância que a pessoa começa a produzir, chama tromboxane B1. Aí eu pensei, quando eu dei essa aula, eu falei assim, gente, se tromboxane B1 dá agregação de placenta e dá trombose, então a endometriose, que eu estou mexendo a vida inteira, eu estou vendo que essas pacientes são um grupo de risco. Elas têm o tromboxane B2, não é à toa que se chama tromboxane. E Por isso que já está aí ligado. E ela dá um espasmo nas artérias do útero, que vão dar cólica, vão predispor a coágulos, vão predispor a vários fatores. E com isso, inclusive, interfere até na fertilidade. Nossa, mãe. Mas, Gabi, acho que a gente tem que prestar atenção também, porque às vezes a gente é um pouco alarmista. Não, a gente toma café, a gente come carne, mas às vezes você acende uma luz amarela ali e uma luz vermelha para pessoas que às vezes vão se preocupar muito, mas cada caso exige uma análise específica. A gente não pode, olha, eu tomo muito café, então eu sou um paciente de risco? Não necessariamente. Tem que confiar muito no médico. Essa realidade precisa estar atento também aí. Precisa se ao cuidar excesso. adequadamente. O excesso de qualquer alimentação, até de algumas vitaminas, vai interferir na nossa saúde. Mas a gente não pode, às vezes, estigmatizar o paciente.
Então, tem pacientes que têm trombofilia, tem pacientes meus que, como eu tenho pacientes agora, que terminaram a gestação muito bem, que se cuidaram durante a gestação, ou que usaram medicação, ou que tomaram apenas cuidados específicos e que levaram a gestação muito bem. Tem pacientes que têm, às vezes, um parto prematuro, mais de 34 semanas, menos de 37 semanas, mas que têm a gestação muito bem, que terminam muito bem, às vezes a criança, que estão muito bem, que não tem alterações no seu dia a dia que caracterizam uma doença. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também para não estigmatizar. A trombose é um processo do nosso corpo de proteção. A própria gestante tem um aumento do risco de trombose porque o corpo nos protege do sangramento também. Então, existe essa alteração fisiológica. O próprio útero gravídico, ele diminui, ele faz uma certa estase, o sangue fica lentificado nos membros inferiores, que é a maior fonte de trombose, mas isso é fisiológico. E nós temos aí, estatisticamente, o risco é relativamente pequeno. Então, não é você se preocupar e passar a tomar cuidados ou tomar... Sim, uma vida saudável é boa para todos, mas você precisa procurar e confiar no seu médico, no seu ginecologista, no seu hematologista, no seu angiologista, porque a gente vive uma série de situações muito diferentes. Então, a gente tem que avaliar cada caso. Aproveitando esse ensejo sobre a carne, que às vezes as pessoas podem ficar preocupadas, mas um dos tratamentos da hiperhomocisteinemia tem os produtos na carne, que é a vitamina B6, piridoxina, o ácido fólico, que é a vitamina B9, e a cianocobalamina, que é a vitamina B12. Então, tudo na vida tem que ver também o equilíbrio, a predisposição e os outros fatores, entendeu? Que a gente tem que chamar a atenção. Como o café também é uma das causas em excesso para produzir endometriose, além de hiperhomocisteinemia. Mas não quer dizer que a pessoa que toma um pouco mais de café vai ter essas coisas. Então, é muito importante ter todos esses fatores. E como saber proteger deles? Vai fazer exercício, não vai ter pressão alta, não vai ter diabetes, não vai comer doce demais, não vai engordar. Tem que fazer tudo direitinho dentro das qualidades e com orientação. E nos casos especiais, especialmente casos que possam ter mais risco, ter um acompanhamento médico, porque uma gravidez com suspeita de trombofilia ou na presença de trombofilia é uma gravidez de risco para a mãe e para o feto. E que precisa ser, como vocês mesmos disseram, bem acompanhado. Né? Bem acompanhado, ter aí um profissional que você confie, né? Investigar. Às vezes você não está se sentindo assim confiante, então está indo no ginecologista, pode ir no angiologista tirar as dúvidas e saber acompanhar, saber fazer, e aí fazer atividade física bem acompanhada. Então, o deixar-se acompanhar, porque é algo muito precioso que você carrega dentro de você, esse sonho aí de ser mãe. Então, nós precisamos sim tomar esses cuidados. A gente vai fazer o seguinte, vai para o intervalo bem rapidinho e volta já já, porque ainda tem bastante coisa para a gente aprender, temos muitas dúvidas também para tirar, então não sai daí não, é bem rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta e hoje falando sobre essa realidade da trombofilia, aprendendo um pouquinho mais sobre ela. Por isso que é interessante e importante você que tem alguém aí na sua família, alguém que você conhece, até mesmo que já teve aborto de repetição, ou que tem vivido essa experiência de tentar engravidar, né, e não está conseguindo, ou que teve uma perda com o bebê mais avançado um pouquinho, que não sabe o que está acontecendo, fala para ela, liga na Canção Nova, liga no Manhã Viva, vamos aprender mais sobre esse assunto, quem sabe não vai aí ajudar você no que você vive, né? Porque esse tempo e essa experiência são experiências dolorosas para as famílias, experiências dolorosas para os pais, então que você possa ser esse canal da Providência também, fala assim, ó, assiste a Canção Nova, assiste hoje, liga lá, se não conseguir, assiste no Canção Nova Play, para que você seja esclarecido sobre esse tema, tá bom? Que é a trombofilia. E para falar um pouquinho para a gente, eu quero chamar a Letícia Gonçalves, que vai partilhar da sua experiência com a trombofilia. Vamos ver juntos. Olá, meu nome é Letícia,
Eu sou casada com o Adriano, nós somos missionários da comunidade Canção Nova. Sou mãe da Kiara, de 2 aninhos, mãe de 2 filhos no céu, né? E a Catarina, hoje que eu estou gestando ela, está com 5 meses, entrei no 5º mês de gestação. E então, depois da gestação da Kiara, né, com 6 meses, foi uma gestação maravilhosa, parto, tudo ok. E aí quando a gente estava com 6 meses da Kiara, eu engravidei novamente e tive uma perda. Até 2 meses eu perdi o bebê. E aí, ok, né, a gente sofre ali. E aí, quando a Kiara tinha 10 meses, depois de alguns meses nós engravidamos novamente. E perdi novamente, no mesmo período. E a minha médica começou a investigar. Ué, o que aconteceu? O que está acontecendo? Será que você não teve dificuldade nenhuma para engravidar? Não. Uma gestação maravilhosa da primeira. E aí a gente começou a identificar, né, investigar e identificou que eu adquiri uma trombofilia. Existem 2 tipos de trombofilia, ela é a hereditária e a adquirida. E eu adquiri, então, essa trombofilia. E aí, em nenhum momento eu vivia desesperança, nem eu nem meu esposo. Né? A gente só com muita prudência para saber quais são os tratamentos para a gente também não ter que passar de novo pelo aborto, né, espontâneo e a perda, né? Na verdade, a gente sempre entende que filho a gente não perdeu, a gente enviou para o céu, né? Claro, mas é uma dor, né? Mas sem perder a esperança, sem perder a confiança em Deus, com o olhar da providência também na nossa vida. A gente perguntou na médica o que a gente precisa fazer então para engravidar e para os cuidados necessários para o bom desenvolvimento do bebê e tudo mais. E aí ela disse que a gente precisa tomar uma injeção, né? Tomo hoje uma injeção diariamente na barriga, para que o bebê possa se desenvolver e possa também não dar complicações para a mãe, né? E aí, então eu tomo essa injeção agora diariamente. Nós engravidamos da Catarina, desde o primeiro dia que eu soube da gestação, né, da existência do bebê, do meu filho, da minha filha, que na época a gente não sabia quem era, eu comecei a tomar, né? Então nós vamos tomar a gestação toda e 1 mês depois da gestação. São 10 meses. Eu vou falar que eu fico igual uma peneirinha, porque vai ficar mais de 300 furos na barriga, mas vale muito a pena pelo desenvolvimento da minha filha. E a gente sempre entende que uma gestação, que o parto, que a maternidade, que a paternidade é uma oferta de amor, né? Então, em nenhum momento, assim, eu me entristeci, eu fiquei desesperada, em nenhum momento houve uma paralisação, mas ao contrário. Se é para viver, vamos viver. Existe a oferta, existe uma oferta de amor. E se for para o bom desenvolvimento da minha filha, vamos em frente. Então tá dando tudo certo. Peço que vocês rezem para que a gente possa ter uma boa conclusão de gestação, o parto e enfim, né? Então, Deus nos ajudou até aqui e com certeza nos ajudará daqui para frente. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada, Letícia. A Letícia falou aí também da realidade das injeções, né, diárias, e são ofertas diárias de amor, né, que a gente precisa viver, passar, sabendo que tem um objetivo muito maior. Então, tem a sua dor própria, mas é por um objetivo muito maior. Eu quero ler aqui algumas participações da Juliana Alves. Diz assim: eu não posso acompanhar agora, mas assistirei no Canção Nova Play. Isso mesmo. Um beijinho para você quando estiver assistindo aí no Canção Nova Play, viu? Obrigado pela pauta. Gostaria de saber quais exames necessários para diagnosticar a trombofilia. E aí? Existe uma série de exames. São exames laboratoriais. Hoje a gente valoriza muito também a história clínica da paciente. Às vezes os pacientes nos procuram também querendo fazer os exames laboratoriais. São a pesquisa de proteína C, pesquisa de proteína S, o anticorpo antifosfolípide e outros exames também, alguns genéticos, que devem ser feitos, mas bem indicados. Aquela história clínica, como a gente estava dizendo aqui, você deve confiar no seu médico, porque muitas vezes você vai descobrir alterações, o fator 5 de Leiden, dos mais comuns, que são exames de sangue também, mas
o tratamento não depende só da positividade desses exames laboratoriais. O tratamento depende de uma história. Foi muito importante esse relato, porque você vê que o medicamento, o tratamento é possível, vai levar bem, ela vai terminar bem essa gestação, vai ter uma filha linda. O tratamento é muito seguro também, mas é um tratamento que tem lá os seus riscos, que devem ser muito bem pesados e analisados em cada caso. Então, os exames de trombofilia são exames laboratoriais. Devem ser feitos com indicação dos médicos, do ginecologista, ou do angiologista, ou eventualmente de um hematologista, mas para os pacientes que merecem realmente e que vão ter benefício do tratamento. E o benefício do tratamento é muito grande. A injeção que ela toma é uma heparina fracionada. As heparinas não atravessam a barreira placentária, quer dizer, não vão ter efeito nenhum. Tanto é que ela é feita na barriga, né? Ou do ladinho, mas não vão chegar no neném. Isso é importante a mãe saber. O tratamento, o tratamento, quando bem conduzido, é muito seguro. Então, são exames laboratoriais que devem, quando bem indicados, vão trazer muito benefício para esse paciente. Na minha primeira gestação, quando aplicava a injeção, ele mexia tanto, eu tinha a sensação que estava chegando nele. Eu falei assim, filho, não, fica tranquilo que não está chegando. Aí parei de aplicar na barriga e comecei a aplicar do ladinho para não ter problema, né, de achar que estava chegando um bebê, mas não chega, viu, gente? Olha, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha aqui bem rapidinho, vamos à Cachoeira Paulista com a Maria Renata e a gente volta já para falar sobre esse assunto. Então, não sai daí não. Maria Renata, muito bem-vinda à Manhã Viva. Qual a porcentagem? Bom dia, Gabi, bom dia, família Canção Nova. Dia de muito trabalho aqui na Canção Nova, em todo o nosso Brasil, em prol da evangelização, é claro, com muito agradecimento. Né? Obrigada a você que é nosso sócio, você que é amigo da Canção Nova, você que tem nos ajudado a evangelizar. Eu, sinceramente, estou um pouco ansiosa, como tantos de nós. Por quê? Porque sabemos da importância dessa obra de evangelização. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer você. Você que está entendendo a nossa missão de evangelizar junto com você. Quando Deus criou a Canção Nova, Deus criou os missionários, que somos nós, os colaboradores, que são 1.650 na Fundação João Paulo II, contratados. Imagina, você que contribui, você faz a folha de pagamento de 1.650 funcionários, colaboradores, evangelizadores e milhares de sócios evangelizadores, né, espalhados pelo Brasil afora. Bem-vindo, obrigada e bem-vindo. Por mais que eu fique falando aqui, nunca será o suficiente para realmente expressar a nossa gratidão. Porque se a Canção Nova evangeliza há mais, ou seja, ela existe há 40 anos evangelizando, é porque você, com seu pouquinho de coração, tem nos ajudado. Também, claro, com a sua oração, com a oferta do seu sofrimento, da sua enfermidade, porque a Canção Nova, minha gente, é uma obra espiritual. A gente não pode perder isso de vista, a gente não pode perder essa visão. Claro, estamos aqui, pés no chão, estamos na terra, estamos neste mundo, mas é uma obra espiritual que tem a missão de levar o Evangelho, levar Jesus Cristo, levar a doutrina católica, levar a esperança. Né? Então, eu sei que as lutas interiores, elas são muito maiores que as materiais. Então, obrigado você que reza. Você que reza o seu tercinho, você que faz o seu jejum, você que oferece as santas missas em prol da evangelização através da Canção Nova. E também obrigada a você, que além de rezar, porque rezar todo mundo pode, não é verdade? O Espírito Santo está dentro de todos. Então, a você que além de rezar, também pode fazer a sua doação financeira. Muito obrigada. Você viu durante toda a semana, toda uma movimentação, porque nós estamos com uma conta enorme que vence hoje,
né, para podermos continuar evangelizando. E o Brasil inteiro se mobilizou, até os Estados Unidos se mobilizou. Um grande abraço para a nossa Casa de Missão nos Estados Unidos, contribuindo conosco através da Neidinha, que é uma das nossas missionárias da Canção Nova nos Estados Unidos. Você pode entrar em contato, você é dos Estados Unidos, hein? Pode entrar em contato aí com a Neidinha, o telefone. Vou falar devagarinho. 772-206-6292. Esse é o telefone da Neidinha. Neidinha, gente! Isso que é bonito na Canção Nova, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente. Você não sabe quem é Neidinha, mas você sabe o que ela faz junto com você. Nós não nos conhecemos, mas convém que nós nos diminuamos, mas Cristo cresça. Então ligue, você dos Estados Unidos, grande aí Estados Unidos, né? Que quer contribuir, que pode contribuir, porque claro, como é um exterior, né? Fica mais burocrático enviar uma contribuição para o Brasil. Ligue para a Neidinha, telefone 772-206-6292. Obrigada a todo mundo, ó, New York, New Jersey, tudo de inglês aqui, gente. Pode rir, porque o sorriso afasta todo mal. Enfim, é gente que doou $100, né? Aqui a Roberta doou $30, a Maria, $100, o Lu, ou melhor, a Lu, né? $200, enfim. É assim. Agora, eu quero agradecer você aqui do Brasil e outros países. Eu falei dos Estados Unidos porque é o que chegou para mim. Mas no coração de Deus chegou todo mundo. Você da Europa, você de todo mundo, literalmente, que fez a sua doação. E é claro, você aqui do Brasil. Olha, gente, eu queria mostrar também, por exemplo, essa doação que chegou nas minhas mãos. Por favor, é Valdir, né? Nosso cinegrafista. Olha só, é um pote, a gente sabe que é um pote de margarina, né? E cheinho de moedas de R$1, né? É assim. Eu fico pensando na minha limitação humana, como é o coração de Deus. Teve gente que pôde doar R$105 mil. Teve gente que pôde doar R$1.000, entrou nessa campanha conosco, que o Márcio Mendes, né, teve a inspiração, e que bom, é assim mesmo. O Espírito Santo é muito criativo, ele move de várias formas. Mas sabe, como eu dizia antes, a Canção Nova é uma obra espiritual. E Deus move o coração dos grandes por causa também da fidelidade dos pequenos. Entende? Então você pode pensar, Maria Renata, mas eu só tenho um potinho de R$1. Eu só tenho R$5. Eu só tenho R$10. Minha filha, mande para a Canção Nova, porque aqui a palavra de Deus se renova. É os 5 pães, os 2 peixinhos, daquele menininho que alimentou uma multidão. É um pouquinho de cada um. Então, mande a sua doação. Nós ainda continuamos em campanha, porque graças a Deus nós arrecadamos bastante, né? Nós estamos com 65%, faltam então 35%, né? Claro, já arrecadamos mais do que falta. Louvado seja Deus! Mas precisamos ainda continuarmos arrecadando para uma única causa, único objetivo: evangelizar. Levar a esperança, levar o amor de Deus. Eu sei que nós somos limitados, temos as nossas misérias humanas, mas a obra é de Deus, é Deus quem faz. Providencialmente a Rosana está chegando aqui, vem cá Rosana, ela trabalha, é missionária e trabalha no Clube da Evangelização, bem-vinda. E aí o coração? Então, estamos aí, né, nessa expectativa, né, desse 100%. Estamos aí no último dia útil, né, Renata? E fazendo esse apelo, né? A você sócio, a você família Canção Nova. Nós sabemos que a família Canção Nova é criativa. Então, nós hoje precisamos do seu algo a mais. Que você mesmo seja criativo. Você às vezes não tem condição, mas pode fazer uma recarta aí com seus amigos, fazer um bolo para estar vendendo. O importante é que nós não deixamos de participar, né, dessa campanha. Você precisa fazer a sua parte. E você no clube ali mexendo, né, toda a papelada dos sócios, endereço, contato com eles, também os nossos colaboradores, o nosso coração grato, né, Rosana? Isso mesmo, né?
muita gratidão, né? Gratidão a você que nos ajuda, você que dá até aquilo que não tem condição para nos ajudar. Nosso muito obrigada. Deus abençoe você, a sua família. E nós queremos continuar levando a evangelização, levando a conversão para a sua família. Por isso nós precisamos da ajuda de todos. Muito obrigada. Obrigada. Quanto tempo de comunidade? 22 anos de comunidade. Investindo a vida. Com muita alegria, investindo a vida no Evangelho. Obrigada, Rô. Tá vendo, minha gente? Com certeza, é um privilégio e uma responsabilidade. Investimos a nossa vida, as nossas energias, tudo que somos e temos. E você é convidado conosco. Ah, mas eu não posso morar aí, Maria Renata. Eu não sou missionário. Até porque para ser missionário Canção Nova tem que ter vocação. Não é só chegar e morar, né? É todo um discernimento em Deus. Mas enfim, da onde você está, você participa conosco do nosso Ministério de Evangelização, né? Todo evangelizador tem mérito de pregador. Então, por exemplo, quando você vê um padre Christian Shankar, sei lá, o professor Felipe Aquino, a Gabi agora na TV, falando aí no Manhã Viva, evangelizando, pode ter certeza, o mesmo mérito que eles têm, você tem, porque é você que mantém essa obra. Muito obrigada. Vamos lá, família Canção Nova, sem desanimar, porque nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Vamos em frente, rumo ao 100%, né? Vamos em frente, sem desanimar. Gabi, um beijo, querido. Um beijo, família Canção Nova. Deus abençoe. Sem desanimar. Gabi, um beijo, querido. Um beijo, família Canção Nova. Deus abençoe. Sem desanimar. Gabi, um beijo, querido. Um beijo, família Canção Nova. Deus abençoe. Um beijo, Maria Renata. Que saudade de você, hein, Rosana? Um beijo para vocês. E é isso mesmo. Que bom que você, que é sócio evangelizador, acredita nessa verdade. Você tem mérito de evangelizador junto conosco. E graças a você, um programa como esse pode chegar a tantos lares, a tantas pessoas, tanta informação para ajudar aquelas pessoas que às vezes não sabem nem o que estão vivendo, estão aí vivendo um momento de dor, de modo especial, falando no tema de hoje sobre a trombofilia. Então, que bom que você está com a gente, fazendo com que essa pauta aconteça, e não só ela, todo o sistema Canção Nova de comunicação. Gente, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já volta. Eu estou aqui com as meninas, como eu prometi, e nós vamos falar dessa parte prática, né, de atividade. Eu estou aqui olhando para as meninas aqui, é porque a gente teve um problema no áudio no comecinho do programa, então eu vou voltar a falar tudo de novo. Voltou a fita? Pronto, vamos lá. Lembrando que hoje tem frete grátis, acima de R$ 99,90, tá bom? E o que eu disse que você não ouviu aí, eu vou repetir, é que essa camiseta você pode adquirir também, aproveitar através do 12 31 86 2600 ou através do loja.cançãonova.com. O que eu falei é que São Miguel aqui hoje, ele não está assim muito forte, guerreiro, assim, ele está um pouquinho arqueado por causa da barriga, mas São Miguel está aqui, viu? Forte. Amanhã é dia dos Santos Arcanjos. Você pode adquirir essa camiseta e outros produtos da Canção Nova, aproveitando o frete grátis de hoje acima de R$ 99,90. Combinado? E eu estou aqui com as meninas, como eu prometi, para a gente trazer algumas realidades de atividade, né? O que a pessoa pode fazer também como prevenção, não é isso? Isso mesmo, Gabi.
A atividade física, ela é bem-vinda em qualquer época da vida. Então, a gente deve sempre praticar atividade física. E a gravidez não é um impedimento para isso, desde que a grávida tenha autorização médica, no caso, a gente é associado a uma complicação de trombofilia ou qualquer outra complicação associada à gravidez. Mas a atividade física não é impedimento, pelo contrário, né? Ela é bem prescrita e bem-vinda. Faz então, bem. Faz bem, sempre faz bem. Então é sempre bom, como tudo que a gente fala aqui, a gente está falando para um monte de gente que está nos acompanhando, mas você é o único. Então, você vai perguntar para o seu médico, vai perguntar para o seu obstetra, posso fazer atividade física? Sim. Recebeu aí o atestado, está tudo ok? Quais são as atividades mais indicadas? E aí você vai em frente, né? Então, é importante a gente frisar em tudo que nós estamos dizendo que você é único. Então, a gente está explanando aqui o assunto, mas que você veja direitinho aí você, tá? Combinado? E aí, o que a gente pode perceber também? Que existe um perigo também no sedentarismo, né? O sedentarismo, ele é um fator de risco importante para as doenças cardiovasculares. E a trombose, a trombofilia, a trombose, está associada a isso. Então, a mulher que é sedentária, ela tem um risco maior se não tratar, se não se movimentar ou se não se mobilizar para poder vencer esse risco, né? Então, não convém para uma grávida, e principalmente quando corre o risco, não praticar atividade física, ficar mais paradinha. Não, o sedentarismo não faz bem. E tem exercícios simples que podem ser feitos dentro de casa, não precisa nem sair para a academia ou fora da casa, pode fazer em casa, no trabalho. Alguns alongamentos. Que nós vamos ensinar aqui, que facilitam muito e ajudam muito, tanto na prevenção quanto no tratamento dos casos da doença trombótica. E qual seria a frequência, assim, mais indicada? Olha, a atividade física, ela pode ser feita todos os dias, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas isso é muito relativo. Depende de muito, pessoa para pessoa. Exatamente. Primeira coisa, a gestante, ela tem que ter indicação do médico, liberação do médico para isso. Se ela já for uma paciente habitual de praticar atividades físicas antes da gravidez, e isso era uma prática de vida, ela pode fazer atividades físicas todos os dias, isso não tem impedimento nenhum, desde que essas atividades elas sejam ajustadas para a condição que ela está vivendo naquele momento, que é a condição da gravidez. Um monte de abdominal, não, né? Pois é, então assim, a gente agora sempre... eu vou cuidar do meu abdômen, quero ficar sarada, não é hora Exatamente, de... uma vez que ela tem liberação médica, liberação clínica para praticar atividade física, ela tem que procurar um bom fisioterapeuta para fazer uma bela avaliação, um educador físico para poder orientá-la, isso é o ideal, dentro do ideal, né, da proposta ideal. E essa frequência, como eu falei, ela é relativa, porque vai depender da condição da grávida, né, dessa mulher, para ver a melhor forma de conduzir. Agora, uma pergunta que até estendo para o doutor, que é com relação às meias de compressão. Elas são interessantes, são necessárias, faz parte também de um tratamento aí de quem tem a trombofilia. Eu já pergunto, unida aqui à participação da Grazi Saldanha, que ela diz assim: bom dia, tenho trombofilia e descobri após 2 perdas. Hoje tenho minhas 2 bebês lindas e saudáveis, um beijinho para elas, viu? Mas sou comissária de bordo e quero saber se existe algum risco para a minha vida profissional. E aí? Eu vou tentar. Isso aí, existe um médico fantástico que criou o que a gente chama de tríade de Virchow. Virchow é o sobrenome desse médico, que são as causas da trombose. A trombose pode ocorrer fora da gravidez, a trombose mais comum, até 90% das tromboses são dos membros inferiores. Por isso a meia elástica, as atividades específicas. E a tríade de Virchow fala em alteração da veia, do endotélio, da parede do vaso, alteração do sangue, que são as trombofilias, por exemplo, e a estase sanguínea. O que é? Aquele sangue que não está circulando. As nossas veias dilatam e permitem
a lentificação, a estase do sangue. E isso é um fator de risco para a trombose. Olha só, isso acontece nos pacientes que são acamados, nos pacientes em pós-operatório, nos pacientes que são muito sedentários. Existe uma estase do sangue. E também nas viagens aéreas. Existem, teoricamente, outros fatores na viagem aérea, mas principalmente essa estase sanguínea. Então, quando você usa a meia elástica, você comprime um pouco os vasos, diminui a estase de sangue e melhora o fluxo do sangue. Isso vai diminuir o risco de trombose. Então, no caso dela, que é comissária de bordo, seria... Ela está mais protegida, por exemplo, do que os pacientes que estão imobilizados, vamos dizer, que passam, e a gente sempre orienta o paciente a não ficar todo o tempo, horas imobilizado, sem se levantar, sem fazer algumas atividades específicas que a gente conversou com as meninas, trabalho de panturrilha, etc., que elas vão mostrar para a gente. Isso é importante, estimular o fluxo do sangue. A estase, então, como passageiro que a gente está falando para ela, é legal ela usar a meia de compressão de qualquer maneira, essa comissária de bordo, que já tem a trombofilia. Sim. Legal. E para o paciente, então, o que a gente vai aprender aqui, de repente, para o paciente não, paciente e passageiro, né? Dá para ele aproveitar sentadinho ali, que eu vi que já tem até uma cadeira ali, ele vai poder aproveitar essa atividade para ajudar nessa circulação do sangue, não deixar o sangue parado. Então, seria isso. A imobilidade. Evitar ficar parado. Muito importante também lembrar que a pessoa tem que tomar muito líquido para poder evitar a desidratação, que é uma das causas. Quando você está viajando, aumenta muito a pressão, a força da pressão, e com isso predispõe mais. Então, a meia elástica é muito importante. Líquidos e movimentação, bicicletando, ó. Você está ficou lá... Parou, dá uma sempre que puder. Então, fazer mexida. Os movimentos. Então, esses cuidados, 3 principais durante a gravidez. Durante a gravidez com trombofilia, na gestação principalmente, no avião. Então, ter esses cuidados, não deixar desidratar, usar a meia e movimentar o máximo que puder. Se possível, dá até umas voltas no corredor. Dá umas caminhadinhas, disfarça que vai no banheiro para aproveitar para andar um pouco. E quem está no ônibus, a mesma realidade, né? Em qualquer situação que você está parado, sempre achar esse movimento. É isso? E no pós-parto também, que aumenta muito mais do que na gravidez, porque na gravidez a mulher tem 4 vezes mais chance de trombofilia do que na mulher fora da gravidez. E no pós-parto é 3 a 5 vezes maior do que na gravidez. Ou seja, 12 a 20 vezes. Também. Então, no pós-parto, a mulher está amamentando com as pernas para baixo, numa pressão difícil para voltar. Então, ela tem que procurar amamentar mais recostada, com as pernas mais elevadas, um copo de líquido do lado para hidratar, porque tem o hormônio, a ocitocina, quando o bebê suga, aquilo ali solta o leite, contrai o útero, mas em compensação, ele é um hormônio antidiurético, então dá edema nos membros inferiores, para poder de noite, quando ela deitar na horizontal, esse edema vai para o sangue para formar o leite. Então, a pessoa tem que hidratar muito no pós-parto também. A sorte que no pós-parto dá muita sede, viu? Não sei se é seu primeiro filho, enquanto não. o neném está mamando, pelo fato de ser um hormônio antidiurético, ela tem sede. E existe um complexo de que não pode tomar, não, pelo contrário, deve amamentar com um copo do líquido de lado. Inclusive, a gente recomenda que essas pacientes no pós-parto movimente, está amamentando, converse com o neném, movimente bem as pernas, respira fundo 10 vezes, dobra as pernas 10 vezes e o tempo todo movimentando o pé. Isso é muito importante. E amamentar também com as pernas mais elevadas. Descansou, bota a perna mais elevada. Está trabalhando, bota um banquinho. Isso é muito importante. Que legal. Então, o doutor já deu algumas dicas aqui para nós e a gente vai ver aqui quais atividades que a gente pode fazer. Que nós temos a Kênia, que hoje está aqui conosco, muito bem acompanhada, só não sabemos ainda o que é, né, Kênia? Então, em breve já vamos saber. Você está com 13 semanas, né? Daqui a pouquinho a gente já vai saber quem que está aqui com a gente, né? Então, mostra para nós. Vamos lá. Kênia, vamos sentar aqui. Eu venho para cá, e a gente vai fazer uma atividade simples. E eu diria que talvez, se eu pudesse graduar, uma das mais importantes, que é a bomba de panturrilha. A gente vai trabalhar o nosso coração periférico. Então, isso aqui, gente, pode ser feito na sua casa, no seu trabalho, deve ser feito sempre.
Por quê? Porque quando você bombeia a panturrilha, você ajuda a melhorar a sua circulação. Então, com isso, favorece a prevenção à não formação de novos trombos. Então, na verdade, volta só um pouquinho, Kênia, por favor. Esse que a Kênia estava fazendo pode ser feito em qualquer lugar, sentadinho aí, no trabalho, no avião, no ônibus, no carro, onde você está. Por isso que a gente trouxe uma cadeirinha aqui e falar, eu não tenho uma bola em casa, eu não tenho estrutura em casa. Pode fazer sentado, não tem problema nenhum. nenhum. Ok, então esse é o primeiro, memoriza aí, ó. O segundo. Também super fácil. Exercícios simples que podem fazer de forma independente, sozinha, em casa. A gente recomenda cada série de 15 repetições 3 vezes. Dá um intervalo, repete de novo. Mais um intervalinho, descansa um pouquinho, repete de novo. Então, 3 de 15. 3 séries de 15 é o ideal. Certo. E a gente não pode esquecer, a panturrilha é muito importante, mas os membros superiores também podem desenvolver trombos. Às vezes a gente preocupa muito com o membro inferior e esquece do membro superior, justamente. Então, a gente recomenda exercícios para você ativar a circulação, fechando as mãos e abrindo as mãos e fazendo a elevação dos membros. Então, são exercícios simples. Isso mesmo. Interessante, né? Eu estou lembrando que a gente teve a participação aqui da comissária de bordo. Estou lembrando que na época que eu era comissária, teve várias matérias falando sobre a trombose, as pessoas ficaram com medo e nós estamos fazendo uma parada, fizemos atividades assim para mexer com todo mundo e o pessoal gostou. Então fica uma dica aí também, né? Quem sabe aproveitar essas paradinhas, as escalas, levanta e vai fazendo essas atividades super simples. Exatamente. Se essa mamãe estiver deitada, é bom elevar os membros inferiores, pode usar um travesseiro, uma almofada, qualquer recurso que tiver em casa, também trabalhar a bomba de panturrilha, que é o nosso coração periférico. Então é o que vai fazer o sangue voltar, seria isso? Isso mesmo. Você imagina a dificuldade do sangue. Eu falo que o coração não é uma boa bomba aspiradora. Então, ele precisa de ajuda do sangue voltar lá dos pés até o coração, contra o próprio peso, contra o peso da gravidade do sangue. Então, esses exercícios é que fazem. E isso não é só para trombose. O paciente que tem edema, inchaço das pernas, está sempre com atividade assim. Esse bombear, poderia dizer assim? Da panturrilha, principalmente dos grupos musculares do membro inferior, é que ajudam o sangue a retornar ao coração. Nessa posição, a gente recomenda, principalmente nas fases mais tardias, no 3º trimestre da gravidez, que a mãe esteja bem posicionada para proteger a coluna, não forçar o abdômen nesse exercício. E não consegue levantar tudo isso mais não. Então, fazer de acordo... Eu já estou levantando menos. Por isso que o exercício, quando bem orientado, favorece muito. Verdade. Né? Então, tomar cuidado com isso. Então, sempre... Saber o limite, né? Justamente. E tem uma dica importante, que se o membro contralateral, onde os exercícios tiverem sido feitos de forma ativa, se ele estiver bem posicionado, você consegue aliviar a pressão na coluna e também no abdômen. Que também tem bastante dor, né? Exatamente. Então, só uma questão de prevenção aí, para a gente não melhorar uma coisa e piorar a outra, né? Esse outro também, ela trouxe o travesseiro um pouquinho mais para a altura do joelho. Na altura dos joelhos. E tá vendo? E ela tá fazendo a elevação dos joelhos. Sempre com o pé levantando e abaixando. E sempre trabalhando a panturrilha. Sempre favorecendo o retorno venoso. Exatamente. Certo. E agora tem mais um? A gente pode fazer essas atividades também contra-resistidas, que também favorece e auxilia no fortalecimento. A gente vai fazer mais essa, ó. Isso daí é uma delícia para as costas, ajuda bem, viu? Ajuda. Esse eu sou fã de carteirinha, ajuda bastante. Que legal. A gente vai fazer assim, a gente vai para o intervalo,
você vai vendo aqui, ó, se não tem esse elástico, pode pegar qualquer outra coisa, não pode pegar até uma toalha, o que tiver, um lençol, o que tiver em casa. O negócio é esticar. Justamente. E fazer assim, esticadinho pra cima ou depois dobrando. Dobradinho. É isso? Exatamente. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe. A gente vai pro nosso intervalo e já volta. Bem rapidinho. Você fica aí vendo os exercícios. Não deixa de fazer em casa não, viu? É bom demais. Esse daí, eu sou fã de carteirinha mesmo. Estamos de volta. E aí, no clima já de final de mês. E claro que a gente conta com a sua ajuda, porque temos aí toda uma meta a ser alcançada, como eu trouxe já esses dias, pagamentos a serem efetuados, e a gente conta com a sua ajuda para que a parabólica, para que as transmissoras não saiam do ar, tá certo? Então você pode fazer isso através dos depósitos e também da transferência online. É só você acessar clube.cançãonova.com e ver ali as contas, aquilo que é mais fácil para você e você fazer aí a sua doação. Combinado? Você pode fazer sendo sócio da Canção Nova ou não sócio, tá bom? Então essa é mais uma dica de hoje para que juntos a gente chegue aí aos 100%, certo? E aqui a gente falando sobre trombofilia, claro que a gente tem que falar também dessa parte de alimentação, de hidratação, como nós dissemos no bloco anterior, que é preciso que a pessoa se mantenha sempre hidratada, mas os doutores já fizeram uma ressalva, gente, é líquido não alcoólico, e aí no caso não é só para gestante, né, para todo mundo que tem essa realidade, é líquido não alcoólico, tá? Então você tá no avião, tá viajando, vai se hidratar de forma correta. E aqui a gente vai aprender a fazer esse suco, nesse intuito mesmo, quem está em casa para ir se cuidando, é isso? Exatamente, é um suco vasodilatador que vai melhorar a circulação da gestante. Certo, e o que a gente vai usar? Bom, hoje eu trouxe para beterraba, que ela é vasodilatadora. Alimentos fontes de vitamina C também são excelentes, laranja, limão, então kiwi. Eu posso consumir também ao longo do dia. Pode. A fruta já está me ajudando. A fruta sim, exatamente. Fontes de clorofila ajuda a limpar o organismo, né? Além de ser fontes de fibra também, os alimentos verdes escuros também ajudam a melhorar a questão do intestino, que é muito importante. Alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, principalmente as frutas vermelhas, as berries que a gente fala, né? Morango, mirtilho. Também ajudam. Poderia bastante. Substituir a beterraba ou não? A laranja. A laranja, Isso. como fruta. Então, eu vou substituir fruta, não cor. Exatamente, não cor. Tá. Isso mesmo. O que mais? Tá? E aí a gente vai bater esse suco e ele vai ajudar a melhorar a circulação, vai proteger os vasos sanguíneos, fortalece também os vasos sanguíneos e ajuda nessa questão da gente melhorar o intestino, fonte de fibra. Que legal. Então vamos fazer já? Vamos, Pode ser? Vamos fazer. Aqui você vai precisar, geralmente a gente utiliza de 200 a 250 ml de um suco da fruta, uma beterraba pequena, média picada. As folhas pode ir variando na semana, rúcula, espinafre. Para não enjoar também, exatamente. Né? E a salsinha, que também é muito importante, tá? Então vamos lá. Só colocar tudo no liquidificador. Tudo no liquidificador e bater. E a quantidade também eu posso... É legal, assim, adquirir de manhã, de tarde, tem algum horário que seja melhor ou pode ser ao longo do dia? Pode ser ao longo do dia, não tem um horário tão específico assim para tomar, não. Tá. Então pode ser, fica à vontade. Isso. Agora nós vamos bater tudo. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Não tem desculpa, né, que não vai fazer, porque que demora, né? The flash. E agora a gente pode coar. Quem gosta pode consumir também pode sem consumir coar. Sem coar. No caso, para quem tem trombofilia, qual seria uma dieta adequada? O que seria bom que a pessoa
consumisse? Alimentos, fontes de vitamina C, alimentos que são vasodilatadores, que vão melhorar a circulação sanguínea, né? Então, alimentos, fontes de vitamina C, obrigada. Alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, também ajudam bastante, porque todos esses alimentos vão proteger os vasos sanguíneos, vão fortalecer os vasos sanguíneos e vão melhorar, consequentemente, a circulação. Então, é ficar atento a esse tipo de alimento. Isso. Não só fruta, legumes e verduras, mas também temos semente de abóbora, semente de girassol, as oleaginosas também são muito importantes. Salmão, cebola, alho também é muito bom você colocar, não só para fazer a preparação do alimento, mas colocar após preparado, tipo picar. Legal, fazer até uma salada, né? Isso, Colocar ali a cebola. O alho bem picadinho no arroz depois também seria bem interessante. Legal, então aí algumas dicas para você se manter bem na gestação, principalmente, isso dá para todas as grávidas, né? Mas principalmente nesse caso de trombofilia. Sim. Tem alguma contraindicação? Isso que eu ia falar. Só teria que ver, por exemplo, grávida que tem às vezes uma diabetes gestacional, ou adquiriu diabetes, ou já tem uma glicemia elevada, tem que tomar cuidado com algumas frutas, principalmente a laranja, que tem um índice glicêmico mais alto, então preferir frutas que tenham índice glicêmico mais baixo. Aí você substitui? Substitui, exatamente. Ok. Tá? E aí ele fica com uma cor linda. Fica bonito mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vou oferecer então suco, já que eu tô nesse grupo aí que eu não pode. Eu vou oferecer o suco Kenia. Você quer? Eu aproveito. Vocês me dão licença, mas vou ter que dar pra gravidinha aqui que está com a gente no programa hoje. Aí você vai dizer se tá gostoso ou não tá bom? Aprovadíssimo. Foi aprovado, gente. Ó, que bom. Que passou. Obrigada, viu? E eu quero aproveitar também e trazer algumas participações aqui no nosso programa, o pessoal interagindo com a gente e não pode deixar você sem resposta, não. Vamos tentar responder ao máximo, pode ser? Vou aqui perguntar sobre a Samanta. A Samanta diz assim, vou perguntar para os doutores, tá bom? A Samanta diz assim, depois de 2 abortos com 6 semanas, eu fiz uma bateria de exames e descobri a trombofilia e uma mutação em alguns genes. Sigo acompanhando, mas ainda não tentei engravidar. É natural ter esse medo de engravidar novamente? É natural. Esse receio, inclusive, aumenta muito a ansiedade, o estresse, e com isso agrava muito durante a noite uma produção de uma substância chamada prolactina, que às vezes vai dosar de manhã, está até normal ou pouco elevada. E essa prolactina, com esse estresse, com essa ansiedade, ela pode diminuir no corpo luta a produção de hormônios, que favoreceria um novo aborto. Então a gente precisa procurar ficar tranquila, ter uma boa assistência médica, ter uma orientação, uma vez que ela teve 2 abortos seguidos, de menos de 10 semanas, que seria um abortamento não habitual, mas repetitivo. E ela tendo o diagnóstico, então ela já pode começar a fazer uma prevenção, não só com exercício, com a dieta, mas sobretudo também até medicamentosa, muitas vezes até com a própria aspirina. E interessante também até psicologicamente, né? De trabalhar isso, que no caso você consegue engravidar, a questão é o permanecer, né? O sustentar. Então, não desista não, tá? Eu vou fazer assim, tem várias participações, eu vou lá com eles e obrigada aqui então pela sua presença, por nos orientar aqui. Eu vou aproveitar porque a gente não vai ficar sem respostas, né? Tem bastante pergunta aqui. Eu vou aproveitar e já perguntar da Carol Saturno. Ela diz assim, infelizmente, eu descobri a minha trombofilia a partir da perda da minha primeira filha com 28 semanas de gestação. Já estava bem avançadinha. Hoje tenho meu 2º filho com o tratamento de enoxaparina e UAS. Graças a Deus, tem tratamento e Deus concede os nossos milagres. Olha, eu acho que já é até uma resposta para Samanta, né? Samanta, não desista. Parabéns para o programa, porque esse tema tem que ser muito divulgado. É verdade, tem muita gente que não conhece, né? Não sabe sobre isso. Inclusive, muitas pessoas já partilharam. Gabi, fala com a gente sobre a trombofilia, que você viveu, que você vive, para nos orientar. Então, hoje aqui o programa não foi só um pedido meu não, né? A gente já viu
que teve gente partilhando com a gente, pedindo para que esse programa, essa pauta chegasse. E você pode fazer isso também com outros temas, tá? Através do @manhãviva. A Fernanda diz assim, tenho quase 40 anos e em dezembro de 2010 tive trombose por conta de anticoncepcional. Estou no grupo de risco e meu médico me proibiu de engravidar por medo de ter trombofilia. Hoje faço parte da pastoral do curso de noivos e tento passar o perigo do remédio para as noivas, para que elas não tenham esse problema como eu tive. De fato, ela não é arriscado ela engravidar, doutor? Não, é lógico, depois de 35 anos de idade existe um risco maior, cada vez. Mas ela deve saber que tipo de trombofilia que ela tem, porque ela pode ter uma trombofilia essencial que está ligada ao número de plaquetas. Então, se tiver acima de 1 milhão, tem mais risco, então tem que abaixar. Por outro lado, ela tem que avaliar várias situações e se prevenir. Então, não tem muito problema. Uma coisa muito grave que passa desapercebido, que são mulheres que têm enxaqueca, especialmente com aura, elas não devem tomar anticoncepcional independente da idade. Então, porque é um alerta. existe um grande risco de AVC, de infarte. Então, aí tem uma pílula especial que ela pode tomar de um único hormônio. Então, é interessante aí nesse caso. Nesse caso, mas ela pode engravidar, ela pode se prevenir e se ela tiver uma trombofilia, ela vai fazer tratamento e vai ter um neném. Agora, toda gravidez que antecipa de 7 meses e meio ou 34 semanas, já é um fator que tem que ser pesquisado, trombofilia. Legal, já ficar atento. Um recado que eu acho importante é que o conhecimento é uma arma. As pessoas que têm o diagnóstico, elas já têm um passo à frente. Elas vão procurar, como nós estamos vendo aqui, é um tratamento, às vezes, um cuidado multidisciplinar, é o ginecologista, é o angiologista, é o hematologista. E o desconhecimento é o risco. Então, as pessoas que não têm o diagnóstico, tiveram perda fetal e que não têm o diagnóstico, então são mais riscos. Vão manter, precisa ter o diagnóstico. E isso aí já é uma arma que você tem, vai um passo à frente. E pode até chegar no médico e falar, eu gostaria de fazer esses exames com relação à trombofilia. Ela tem o direito de perguntar também, né? Tem. E o exame, uma vez positivo, ele vai dar que tipo de trombofilia, de alteração que você tem no exame. É como eu falei, se tiver uma deficiência de antitrombina 3, dependendo se na gravidez usar a aspirina junto com a heparina fracionada, o que acontece? Pode dar hemorragia. Então, isso tudo tem que ser pesquisado. Cada caso é um caso. Gente, nosso programa ele já está chegando ao fim, é uma pena, mas ele serviu, eu percebo, como esse alerta, como vocês estão dizendo, para que você vá a fundo, para que você peça aí para o seu médico que gostaria de fazer os exames, e que nós possamos depois celebrar as vitórias de Deus, você com seu bebezinho nos braços, contemplando essa maravilha que é ser pai, que é ser mãe. Então, que Deus abençoe. Eu já peço mesmo que Nossa Senhora passe na frente, que você consiga aí encontrar bons profissionais e que os tratamentos cheguem a bom êxito, tá bom? E para quem tem, não fique com medo, é só a gente ser fiel aí ao tratamento, às orientações que nós recebemos, tá? Muito obrigado, uma alegria tê-los no nosso programa. Quem sabe a gente não faz outros programas, porque tem muita pergunta aqui ainda. Quem sabe, já fica aí de sobreaviso, brincadeira, mas é um assunto que realmente a gente precisa ir atrás. Então faça isso, vá atrás. Obrigado, meninas, pela participação. Deus abençoe a todos. Um beijo. A gente vai agora, com Dom Valmor, rezar um pouquinho a palavra de hoje. Te quero exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de, estando por graça de Deus aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, abrir o coração para que essa palavra que vamos proclamar nos interpele e nós possamos ser fonte da sabedoria de Deus por escutar a palavra e assim nos encaminhar no amor e no caminho de Deus. Quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, começa uma transformação radical.
A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Rico e esclarecedor, ajudando-nos na compreensão da palavra santa de Deus, que nos abre ao amor de Deus, é o comentário sobre o Evangelho de São Lucas, feito por Santo Ambrósio, quando sublinha: aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja. E se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo, pois os dons de Deus são grandes. Não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar, ele diz. Talvez o Senhor tenha acrescentado isto porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição. Assim, Cristo não quis glorificar-se, mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento. E tu, que nasceste sem glória, irás acaso glorificar-te? Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo e reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama. Assim é a glória da cruz, como ele próprio se gloriou. É este o esplendor da fé, compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Iluminados por esta reflexão, vamos então proclamar a palavra de Deus e por ela nos deixar ser interpelados. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, este Senhor, nosso Mestre, ora retirado na presença dos discípulos, mostrando a eles que tem uma fonte inesgotável que nos sustenta. Do contrário, nós desfalecemos. Essa fonte é o seu próprio Pai, de quem ele recebe, portanto, a força da sua identidade. Por isso, quando ele, dialogando com os discípulos no contexto daquela oração, lhes pergunta: quem diz o povo que eu sou? O Senhor está chamando os discípulos a compreender, através dele, de sua identidade, de sua missão, o caminho para essa experiência profunda de encontro com o Pai, nossa fonte sustentadora. Sem pai, filho e filha não se sustentam. Por isso, a resposta mostra que muitas vezes não se compreende a identidade do Senhor e sua missão, por isso a dificuldade e o desafio de segui-lo. Uns diziam ser João Batista, outros Elias, outro algum dos antigos profetas ressuscitado. Mas a pergunta vem a nós: quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é a resposta, não há outra. O Cristo de Deus, o ungido. É Ele o Senhor de nossa vida, é Ele o caminho, a verdade e a vida que nos conduz para o Pai. O Senhor lhes proíbe severamente de contar isso, mas chama-os para compreender, para além simplesmente de fantasias a respeito de um Messias, o caminho da oferta que Ele faz de si para nos redimir. Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, morto e ressuscitar no terceiro dia. Este é o caminho do Senhor que se oferece. O seguimento de Jesus, portanto, é desafiador, mas vale a pena. Pedro acolheu o desafio, existencialmente exigente para ele, como no sermão sobre os pastores, nos diz Santo Agostinho. Ele, Jesus, confiou suas ovelhas porque encontrou a Pedro. Mais ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse: apacenta minhas ovelhas.
Foi ele quem disse, respondendo à pergunta de Cristo, Cristo de Deus. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores, de que nos venham a faltar, diz Santo Agostinho. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa fossem dois em uma só carne. O Senhor nos ajude a compreender a riqueza e a beleza de dizer o Cristo de Deus. E assim não apenas proclamar com a boca, mas sobretudo com a própria conduta. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a graça de sermos autênticos e verdadeiros. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!